A palavra de hoje é quando o ribeiro seca. Depois, 1 Reis 17 diz, no verso 2, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Quando o ribeiro seca, a nossa vida é cheia de acontecimentos estranhos e nós passamos por momentos muito difíceis. É comum, durante a vida, durante a caminhada, nós passamos por situações muito difíceis. Mas hoje só existe a Bíblia, porque homens passaram por situações difíceis e sua história ficou escrita para servir de exemplo para nós. Talvez você esteja passando por uma situação muito difícil e você não sabe o que fazer, mas hoje essa palavra vai falar com você, porque quando o ribeiro seca, Deus aparece. Já passei por várias situações na vida em que eu vi essa cena acontecer. Há mais ou menos uns 13 anos atrás, eu ouvi essa palavra, não com esse tema, mas com outro tema. O tema era o Ribeiro de Querite. E eu lembro que essa palavra falou profundamente comigo. Eu não entendia o teor dessa palavra. Hoje eu posso analisar que essa palavra se cumpriu na minha vida ao longo dos anos, porque quando um ribeiro secava, outro ribeiro jorrava água. E Deus tem água para você nessa noite. E naquela época eu lembro que eu passava uma prova muito grande, todas as áreas da minha vida tinham sido afetadas. Lembro que eu vi uma palavra também que falava o odre na fumaça, e eu não entendia direito. Sabia que Deus estava me preparando para alguma coisa, mas não sabia quanto tempo levaria. O tempo é complexo. Porque se nós soubermos que a prova dura uma semana, a prova se torna tranquila. Mas quando nós esperamos dia a dia a prova encerrar e ela não encerra, problemas surgem na nossa vida. E está aqui Elias numa prova difícil, fugindo para não morrer, fugindo porque sua morte era iminente. Tem hora que Deus quer que você enfrente os obstáculos, mas tem hora que Deus quer que você se esconda. E aqui Deus está escondendo esse homem junto ao ribeiro de Querite. Mas ele preparou coisas, preparou corvos para trazer comida. Existe uma certa dissensão se esses corvos eram realmente corvos ou se era um agrupamento de pessoas que passavam ali, que parece que comercializavam e passavam por aqueles locais. Mas independente do que é, o fato é que esse homem estava seguro e alimentado, porque tinha pão e carne e porque tinha água para beber. E nós sabemos que a água ainda é mais importante. É comprovado que pessoas já chegaram a passar 3, 4 meses sem comer nada, tomando só água. Claro que debilita muito, desidrata, traz muitos problemas. Existem pastores que fizeram jejum de 40 dias só no líquido. É possível isso acontecer. A resistência alimentar é muito grande. Agora a água dura poucos dias, se eu não me engano, uma semana, um pouco mais talvez. Depois de 3 dias já traz grandes complicações. E aqui esse homem está aparentemente seguro, fugindo de um problema, e encontrou uma certa paz em algum ambiente, talvez uma caverna, talvez uma árvore, talvez um local com alguma sombra, e ele está ali bebendo dessa água. Mas a palavra vai dizer aqui que essa água secou, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra, a própria chuva que esse homem profetizou que não haveria. E agora as consequências da própria profecia chegam a ele. E às vezes, durante a vida, nós temos que fazer coisas boas
para os outros, porque, na verdade, a fome, ela trouxe um certo castigo, um certo temor ao povo, ela tinha a falta de chuva, perdão, ela trazia uma certa escassez, fazia o homem refletir, tinha seus benefícios espirituais, e ajudava ali, naquele momento, aquele homem de Deus a combater o mal na terra. Porque é verdade que o povo pensa de um jeito quando está em fartura, e pensa de outro jeito quando as consequências da fome e da escassez chegam, eles buscam mais a Deus. Mas agora esse homem está sem água para beber, o ribeiro secou e parece que é o fim. Imagina a situação que você está. Você tem um emprego ruim, que você não gosta, que você está sofrendo, traz sofrimento, mas esse emprego traz alimento para você. Imagina o dia que você ouve que está despedido. Você às vezes tem uma saúde que não é lá essas coisas, mas você está aí conseguindo sobreviver na vida, mas de repente chegou a notícia para o médico dizendo que você está com uma doença grave. De repente você está num casamento que não é as mil maravilhas, mas de repente a pessoa foi embora e deixou você sozinho e sozinho. De repente a justiça chega na sua casa e você sofre um processo. De repente você sofre um acidente, algo acontece com você e você agora, aquela única coisa que não era muito boa, mas que era que ele estava fazendo sobreviver, acabou. Bate o desespero porque você imagina que não às vezes se apresenta a solução de imediato. A primeira coisa que nós fazemos nessa situação geralmente é nos desesperarmos. O emprego encerrou, o namoro encerrou, a faculdade não está às mil maravilhas, de repente você não dá conta de pagar, a prova chegou na tua casa, na tua vida, e você acha que já é o fim, mas não era o fim. Existe uma palavra nova na vida de Elias, e veja que Jesus vai dizer para Satanás: o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Havia uma palavra que levou Elias para o ribeiro de Querite, e veio outra palavra, que agora vai falar com Elias e mandar ele agora ir para uma viúva. Veja, a viúva não era muito boa, porque viúva não tinha dinheiro, viúva não tinha muito sustento, mas era melhor do que um ribeiro seco. Agora ele não sabia que lá na frente ele dependeria de outra palavra. Veja, o que está conduzindo esse homem não é a sua autoestima, não é os seus pensamentos positivos, é a palavra de Deus, é a fé na palavra de Deus. Vai para o ribeiro de Querite, sai do ribeiro de Querite e vai para Sarepta. Chega em Sarepta, outra palavra que ele profetiza sobre o alimento da mulher. Para você entender que na sua vida o que você precisa é da palavra de Deus. Eu sei que você, às vezes, bajula o seu patrão para continuar no emprego. Eu sei que agora você faz agrados. Eu sei que você se esforça, você estuda, você procura se informar, você procura ter amizade, ser simpático e simpática, está antenada no seu trabalho, você procura a ajuda de um médico, agradar o enfermeiro, você procura o prefeito da sua cidade, o político. Você procura uma situação para te ajudar, você procura emprego, você procura boas amizades, você se arruma todo e toda atrás de um namorado, de uma namorada, porque você quer construir uma família, mas o mais importante na sua vida é a palavra de Deus, porque é ela que cria tudo que você precisa, é ela que vai te guiar. Certa vez eu entrei num período de provação, e eu entrei no período da provação com uma palavra: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com meus olhos. Essa foi a palavra que me introduziu nesse caminho. Período de prova muito longo, mas era guiado pela palavra de Deus. Dessa outra palavra fui levado para outras palavras. Veja que esse homem não está andando só em fases da vida, ele está mudando de palavras. As palavras estão mudando na sua vida. Vai para o ribeiro de Querite, vai para a viúva de Sarepta, multiplica os pães. E é isso que vai acontecer na tua vida. Se o ribeiro secou na tua vida, não se desespera, haverá outra palavra. E a palavra hoje te chegou na tua vida dizendo: hoje é uma nova fase para você, hoje é um novo dia. Lembro que um dia eu cheguei desesperado numa empresa, procurando um trabalho. Eu estava cheio de problemas, eu estava cheio de complicação. Eu cheguei nessa empresa e comecei a desabafar e contando os sofrimentos que eu estava passando, e ouvi do dono da empresa a seguinte frase: hoje é o novo dia.
E você chegou nessa palavra hoje desesperado e desesperada, sem saber o que fazer, porque o ribeiro de Querite secou na sua vida, porque o ribeiro secou, porque o dinheiro acabou, porque não tem mais alimentos na casa, porque a prova chegou na tua vida, porque a notícia ruim chegou no teu lar, porque a angústia bateu o teu coração, porque o mal se levantou contra ti, mas Deus manda te dizer, o ribeiro secou, porque agora tem outra fase para a tua vida. E às vezes Deus tem que encerrar a fase da nossa vida, porque se o ribeiro continuasse ali, Elias talvez nem quisesse sair, estava muito cômodo. E às vezes Deus nos tira da comodidade, secando o ribeiro ou permitindo que ele seque. Talvez o inimigo tentou secar o ribeiro da tua vida, mas ele só te levou para outra fase. José estava no ribeiro da família, ele era destaque na família, e de repente os seus irmãos o invejaram e secaram o seu ribeiro, venderam para um homem, servo de Faraó. E chegou um momento, ele se destacou ali, mas o caso que aconteceu com a mulher desse homem, julgou ele errado, acusou ele erradamente, falsamente, e o ribeiro secou de novo para ele foi para a prisão, né? E parece que agora o ribeiro não era tão bom, mas chegou o momento também da prisão secar e chegar o tempo de glória na vida dele. Haverá palavras novas, esta é uma palavra nova para a tua vida. É tempo novo, é tempo de Deus abrir outra porta, é tempo de Deus mudar a tua história. Esse tempo de ribeiro passou, esse tempo de corvos passaram, agora é tempo de habitar não nos matos, não na distância, é tempo de habitar entre as pessoas, habitar entre os povos. Deus te tirou para a solidão, agora Deus vai te tirar para o convívio. Deus te tirou para o isolamento, agora Deus vai te levar para o convívio social. Se o ribeiro secou na tua vida, não se entristece, porque novas coisas tem na tua vida. Deus não fecha uma porta para abrir outra. Deus não faz o mal para os seus filhos. Deus fecha uma porta quando já tem outra preparada. É assim que as coisas funcionam. Eu tive que aprender isso arduamente, saindo de ribeiro para ribeiro, de prova para prova, e encontrando na frente sempre a solução. E todas as vezes eu me desesperava, eu não era uma pessoa cheia de fé, eu me desesperava em toda prova porque eu achava que eu estava sozinho, e aí aparecia a solução e eu me acalmava, mas vinha outra prova, e ia me subindo de níveis, mudando de níveis, mudando de lugar. Eu passei uma prova que eu morei em 7 casas diferentes. Em cada casa eu tinha uma prova e eu tinha um aprendizado. Dá para pregar sobre cada casa que eu morei. Um dia você talvez pregue sobre cada trabalho que você passou, sobre cada doença que você teve, sobre cada vez que Deus atendeu a tua oração. Eu passei a acreditar em milagres, vivendo milagres. As coisas estavam muito boas para mim. Eu tinha um emprego que eu estava ganhando bem há um bom tempo, as coisas sempre dando certo. De repente eu me encontrei numa situação que eu tinha que orar para Deus trazer o alimento para minha casa, para Deus abrir uma porta. E as coisas foram acontecendo e sempre vinha uma palavra para resolver. Aprenda isso. Você ora, você jejua, você busca, mas tem que ter a resposta de Deus por meio da palavra. Sem a palavra, nada acontece na sua vida. Um dia você vai ler um salmo, um dia você vai ler uma passagem da Bíblia, um dia você vai ler uma história no Evangelho, e essa palavra vai criar vida em você. Porque a palavra ela não é só um texto, ela é o poder de Deus em letras. Mas existe um poder de Deus que é energia, que criou o universo, que paira sobre você na hora da palavra por meio do Espírito Santo de Deus, e vai surgir a fé para solucionar aquele teu problema. E hoje essa palavra vai despertar em ti a fé. Hoje caminhos novos se abrirão. Em o nome de Jesus se abram portas novas e abençoadas na vida dessas pessoas que ouvem essa palavra. Em o nome de Jesus que portas novas se abram na tua vida. Que portas de bênção, portas de alegria, portas de paz. Em o nome de Jesus. Portas de prosperidade, portas de saúde, portas de amor, de alegria, portas de contentamento, portas de libertação sejam abertas na tua vida. Em nome de Jesus. O ribeiro secou, mas tem algo te esperando à frente. Tem um porto seguro te esperando à frente. Tem esperança para a tua vida.
Tu não vai desistir, tu não vai morrer, não é morte para a tua vida, porque a esperança te alcança, a graça de Deus te alcançou. Hoje é um novo dia, levanta-te, resplandece, porque já vem nascendo a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E Elias saiu dessa fase e entrou na outra fase. E ele foi para uma viúva, na expectativa que a viúva ia sustentar. Talvez nem entendeu. Chegou lá, ele teve que profetizar sobre a situação da viúva. Na verdade, Elias não estava sendo abençoado por viúva, Elias estava sendo abençoado pela palavra de Deus na sua boca. E aqui só foi palavras, a palavra levou para o ribeiro, a palavra tirou do ribeiro, a palavra multiplicou as coisas na vida da mulher de Elias. E essa palavra hoje vai te tirar dessa situação que você está e vai te levar para uma situação, e essa palavra de hoje vai multiplicar as bênçãos da tua vida. Receba e compartilhe. No nome de Jesus, amém, amém.